Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui outra vez, continuando com nossas reflexões no livro de Esther. Hoje quero pensar com vocês sobre feitos e efeitos. A nossa leitura de hoje está em Esther, capítulo 6, do versículo 1 ao 10, que diz: Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtan e Ateres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: Que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: Quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele e Amã lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã e o rei lhe disse: Que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: De quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo nas mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pela praça da cidade, e digam diante dele apregoando. E diante dele apregoem: Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto dissestes. Neste capítulo de Esther, nos deparamos com a história de dois homens, Mardoqueu e Amã. Os dois praticaram atos que tiveram efeitos na vida de outras pessoas e na sua própria vida. O feito de Mardoqueu foi denunciar o complô contra o rei Assuero. Dois servidores do rei planejavam assassinar o rei e Mardoqueu descobriu essa intenção, fazendo chegar a Esther a informação para que avisassem ao rei. O feito de Amã foi fazer uma forca para matar Mardoqueu, que era o alvo principal do seu ódio. A presença de Mardoqueu era tão insuportável para Amã que anulava toda satisfação com as riquezas, as posições, a glória que ele tinha no reino de Assuero. O feito de Mardoqueu havia sido registrado em um livro de memórias. O rei se inteirou de que este feito nobre que salvou sua vida não havia sido recompensado. Exatamente no momento em que o rei estava pensando em como recompensar essa boa ação, Amã aparece para apresentar sua proposta de matar a Mardoqueu. No entanto, o rei se antecipa e pede a ele, a Amã, a sugestão de como poderia fazer a quem o rei deseja honrar. Amã apresenta uma sugestão pomposa, pensando que a pessoa a quem o rei se referia era ele mesmo. Amã era tão arrogante e soberbo que não podia imaginar que o rei quisesse honrar a outra pessoa que não fosse ele mesmo. O rei aceita a sugestão de Amã imediatamente e, para sua surpresa, ordena que fizesse exatamente como havia dito, sem omitir nada, a Mardoqueu. Que ironia! Amã queria matá-lo e o rei ordena honrá-lo. Nesse momento, começa a queda de Amã, como sua esposa e amigos concluíram e como realmente aconteceu. Amã morreu na forca que ele mesmo levantou. Isso está registrado em Esther 6:3, que diz: Então seus sábios e Ceres, sua mulher, lhe disseram: Se Mordecai
perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. E Esther 7,10 nos diz: e enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Considerando tudo isto, nos damos conta de que os feitos de uma pessoa sempre têm efeitos e consequências, ainda que se ignore isso. Em primeiro lugar, Deus tem o controle absoluto dos feitos e os seus efeitos. O rei Assuero perdeu o sono exatamente quando Esther estava no processo de intercessão pelo seu povo e exatamente quando Amã vinha com a proposta de enforcar a Mardoqueu. E por que o rei perdeu o sono? Simplesmente para que tomasse conhecimento de que o homem que havia salvo sua vida não foi recompensado, para que estivesse consciente de que o homem que queriam destruir era o seu salvador, que as acusações contra ele e seu povo não tinham fundamento, não eram verdadeiras, para que os feitos justos fossem devidamente reconhecidos e os feitos malignos fossem frustrados. A mão soberana de Deus estava aí atuando. Neste sentido, que segurança maravilhosa Jesus nos oferece em Lucas 12, 4-7, que diz: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Temos a certeza de que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Provérbios 15:3 nos diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando a maus e os bons. Por isso, é válido lembrar também o que está escrito em Hebreus 4:13. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Em segundo lugar, devemos estar conscientes que os feitos humanos ficam registrados, se não diante dos homens, diante de Deus com certeza absoluta. O que Mardoqueu fez estava escrito, ainda que ele não soubesse disso. O profeta Malaquias e também Isaías nos informam claramente sobre esse tema. Malaquias 3,16 diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E Isaías 65:6 nos diz: eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente. E por fim, haverá um momento definitivo onde todos os atos humanos serão vistos e revistos. Nada fica omisso diante de Deus. Apocalipse 20:12 nos diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Em terceiro lugar, os feitos humanos são recompensados, não importa se são bons ou maus. Mardoqueu foi honrado por sua boa ação, e mais tarde foi nomeado exatamente para o cargo que havia sido de Amã. Em compensação, Amã foi enforcado na mesma forca que ordenou que levantassem para Mardoqueu. Neste sentido, a Bíblia está repleta de advertências, principalmente por parte de Paulo, deixando claro que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, como está escrito em Romanos 2:6. E por isso,
Paulo mesmo recomenda em Colossenses 3, 23 a 25. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Também em Gálatas 6, 7, 8, Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O apóstolo João endossa as palavras de Paulo e de forma bastante impactante no livro de Apocalipse 20, de 11 a 15, quando ele diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Em quarto lugar, os efeitos malignos do inimigo, Deus transforma em livramento. Amã queria destruir a Mardoqueu, no entanto, teve que honrá-lo. A morte foi transformada em honra e em vitória. Provavelmente, Mardoqueu não imaginava que seu ato teria um efeito tão extraordinário para ele mesmo. Mardoqueu simplesmente agiu conforme os seus princípios e sua consciência, mas no momento em que iriam pedir a sua morte, o rei ordena a sua recompensa. Quero mencionar outro exemplo que encontramos na Bíblia, o de Senaqueribe e o rei Ezequias. Senaqueribe estava determinado a conquistar e destruir a Judá. Mas observamos como Deus, de forma sobrenatural e sem intervenção humana, destruiu os planos malignos e deu livramento para o rei Ezequias e todo o seu povo. Eles tiveram paz. Ninguém mais ousava levantar-se contra Judá. Segunda de Crônicas 32, versículo 1 e depois o versículo 20 a 22 diz: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os principais no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Observe também a palavra do Senhor a Senaqueribe, em 2 de Reis 19, 27, 28, 34 e 35. Mas eu reconheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim, por amor de meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram
cadáveres. Concluímos então que devemos estar conscientes de que nossos feitos têm efeitos, para bem ou para mal. Cedo ou tarde, seremos alcançados pelos feitos dos nossos atos. Sendo assim, todos nossos atos devem ser feitos na presença de Deus e para a sua glória, como afirma Paulo em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O Rei dos Reis não dorme. Ele vê e cuida daqueles que confiam nele. Com essa segurança, o salmista declara no Salmo 121, de 4-8, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que o Senhor esteja te abençoando poderosamente.